Será que Maria e cada um de nós somos predestinados? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, festa da Natividade de Nossa Senhora, estamos, sobretudo, agradecendo a Deus pela intercessão desta querida Mãe, que sempre vela, que sempre olha por cada um de nós, e por isso vamos agradecendo. No dia 8 de dezembro, nós olhamos para esse título maravilhoso de Nossa Senhora, que foi concebida, sem pecado, essa Imaculada Conceição. E depois, então, ela que é concebida vai ser gerada e vai nascer 9 meses depois. Por isso a igreja vai fazer este caminho conosco, vai fazer esta proposta para que a gente possa também festejar este dom que é para nós a mãe do nosso Senhor. Então vamos pegar o texto da primeira leitura. Hoje a igreja propõe 2 possibilidades e eu vou ficar com um texto que é de São Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30. Diz assim: Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, só isso daqui já passaríamos um bom tempo só para contemplar essa graça. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então você olha para Nossa Senhora, todo o caminho de sofrimento, de angústia, tudo aquilo que ela foi vivendo, tudo isso contribuiu para o bem. Quando nós olhamos para a nossa história, para a história das pessoas que estão em volta de nós, saiba que todos os acontecimentos, quando essa pessoa está buscando a Deus, contribui para ela, para o caminho de salvação, para o caminho justamente de unidade ao coração de Deus. Mas para aquele que não ama, qualquer coisa é empecilho. Assim, você vai percebendo logo a caminhada no amor quando você percebe que a pessoa ela consegue transformar todas as dificuldades, assimilando aquilo com o sofrimento de Cristo, com o Evangelho, com a vida de Cristo. Quando a pessoa vai fazendo sempre esta, vamos dizer assim, esta unidade, a vida, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição de Cristo, o que acontece? Ela começa a evoluir, porque tudo vai contribuindo para aqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Ou seja, Deus, ele predestinou a sermos a imagem do seu Filho. Ou seja, a viver, a olhar, a ser um espelho da própria presença do Senhor, a tal ponto que já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, porque eu vou buscando ser similar ao Senhor, e o Senhor quer isso, Ele nos predestinou, e quando nós falamos predestinou, significa que o Senhor, Ele já nos predestinou a ser salvos, ou seja, Ele me deu características, me deu possibilidades, Ele me deu meios para que eu possa alcançar a salvação. Ninguém pode chegar ao céu e dizer, olha, não tive meios, não tive condições, não era possível, tinha esta dificuldade, tinha esta miséria, nasci nesta família difícil. Não, ninguém pode. Todas estão predestinados à salvação, mesmo nascendo nos meios mais difíceis e tem situações muito delicadas, mesmo tendo muitas fragilidades, e olha, tem pessoas que têm bastante fragilidades, mesmo tendo várias outras formas e dificuldades, você foi predestinado. E ainda há um projeto, e para este projeto, Deus pensou em você, com as capacidades para responder a este projeto. Nossa Senhora, para responder o projeto, Deus pensou, vendo que ela seria a mãe do nosso Senhor, que ela poderia dizer este sim, aceitar, sendo mãe, Ele também deu a ela as capacidades
e os dons necessários para esta função, para este ministério, para este chamado. E por isso também deu a ela uma imaculada conceição, ou seja, ser concebida sem pecado, por causa do Filho, por causa do Cristo. Quando nós olhamos a missão de São Padre Pio, nós vamos perceber que Deus estruturou a vida dele, deu a ele capacidades e dons para que ele pudesse corresponder a este chamado. Fez o mesmo com Santa Teresinha, com São Francisco. Todos deu a ele a capacidade de poderem se conformar diante do chamado, aquilo que Deus está pedindo. Então, se você tem um chamado ao cuidado, Deus vai te dar características de quem tem este dom de cuidar, de velar pelas pessoas, de olhar para os mínimos detalhes. Se Deus te deu uma paternidade, uma maternidade extraordinária, Ele vai te dando essa capacidade. Pense os pais de Santa Teresinha, como Deus também sonhando eles, já predestinando eles para a salvação, vendo a missão, deu característica a eles para que eles pudessem ser pais excelentes. Por causa da missão que era também extraordinária. Lógico, deu a todos os pais esta graça, mas de forma especial, por uma missão específica, deu também àquela outra pessoa esta capacidade. Você tem dons e características específicas por causa do seu chamado. Mas, por um outro lado, aquele que o Senhor predestinou, vai dizer assim, aqueles que Deus predestinou, também o chamou. Mas, ou seja, pode ser que eu também não responda. Pode ser que eu diga não. E esse é o grande sofrimento do homem, porque nós, estando livres por causa do livre-arbítrio, nós também somos agora passíveis, ou seja, existe a possibilidade de, mesmo tendo tudo ali, pensado, sonhado pelo Senhor, a gente não responder, ou seja, eu fui chamado, mas eu não respondo, porque muitos serão chamados, mas poucos vão ser os escolhidos, porque você recebe o chamado, mas poucos vão fazer esta escolha. Então, aqueles que ele chamou, depois ele vai justificar, ele vai santificar, ele vai fazer, porque é respondendo, ou seja, Deus me gera e pensa na eternidade, sonha comigo, me chama a uma missão. Você vai perceber isso, quantas vezes nos falta a orientação espiritual, um acompanhamento espiritual, perceber justamente essa missão. Então, me chama a uma missão, eu respondo a esta missão. Esta missão, além de ajudar outras pessoas, é esta missão que te santifica, que te torna justo. Porque nesta missão você também vai ser chamado a uma unidade com Cristo. E Ele que justifica cada um de nós, nos torna também justos. Não por causa de nós, simplesmente, mas por causa dEle. Então, nos tornou justo. E aqueles que Ele tornou justo, Ele também glorificou. Ou seja, Ele nos entregou a eternidade, a glória. Não porque aquela pessoa deve ser glorificada por aquilo que ela é, mas porque a vida dela se tornou a vida do Cristo. Como eu disse, já não é ela que vive, é Cristo que vive nela. E por isso é glorificado nesse sentido, entrando na glória dos santos. Pense em todo este caminho e olha para Nossa Senhora. Você vai perceber que ela foi fazendo cada um desses passos e com uma característica que eu não abro mão de forma nenhuma quando se pensa em vida espiritual, com muita humildade. Muitas vezes passando escondida, quem sabe no escondimento, na simplicidade, na humildade, Deus tem uma multidão de santos que estão aí, que foram predestinados, foram chamados, justificados e glorificados pelo próprio Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.